Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Pede, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Total 340, né? Amém. Graças a Deus. Oliveira, verdadeira. Os irmãos querem puxar, eu não lembro desse. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Você pediu outro? Pode puxar? Puxa. Era um Oliveira. Era um Oliveira. Um ramo quebrado. Era um museu. Ali foi secado. Vamos cantar outro? Quer cantar? Pode dar. Dá pra cantar também. Dá? Era um oliveira, um ramo quebrado, um ramo cheio, aí foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, foi nele cercado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele foi enxertado, através da fé, posso eu dar fruto, enxertado assim,
dá frutos bons. Assim era eu no meu coração, mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar fruto bom, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele foi enxertado através da fé. Posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Graças a Deus. 281, mas 281. Pela fé. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou, juntamente com os anjos, lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão, pra sentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela
Que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Amém. Amém? Graças a Deus. 383. Amém? Amém. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te ao ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer,
quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Amém, irmãos? Louvar a Deus, mais um hino. Amém? 160. Amém? O amor é a chave do meu coração, do meu coração, do meu coração. O amor é a chave do meu coração, pois o Rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber que o Rei Jesus aqui está. Libertou-me dos vícios do meu coração, do meu coração, do meu coração. Libertou-me dos vícios do meu coração, pois o Rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber que o Rei Jesus aqui está. O amor é a chave do meu coração, do meu coração, do meu coração. O amor é a chave do meu coração, pois o Rei Jesus aqui está. Levante as mãos, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber, deixa o mundo saber. Levante as mãos, deixa o mundo saber que o Rei Jesus aqui está. Amém? Graças a Deus. Vamos receber o pastor? Amém? Amém. Somente crer. Somente crer.
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, sublime graças do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer muito grande ter vocês aqui novamente. Ter o irmão Steve junto conosco. Se a gente comenta alguma coisa no meio de ímpio, as pessoas vão falar que é um falso testemunho ou são palavras erradas que você está falando ali, né? Na hora que eu estava arrumando as cadeiras aqui, eu falei, eu vou colocar mais uma que o irmão Steve deve vir hoje. Né? Amém. E essas coisas não se deve comentar, porque onde há uma mente que não é batizada com a palavra de Deus, a pessoa ali gera dúvida. Né? Então a gente está aqui para cumprir a palavra do Senhor. Amém. Somos cumprimento dela. Mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês. Né? Um domingo bonito que está fazendo. Né? Mas o melhor é o Senhor que está na nossa presença aqui. Amém. Estamos na presença dele, né? Melhor dizendo. Só que você não está vendo ele. Mas é como o hino que foi cantado, o Senhor Jesus aqui está. Então quando você está falando do Senhor, você está falando de Deus mesmo. Amém. Ele está presente. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 12. Graças a Deus. Deixa eu ver por onde a gente vai começar aqui. Vamos começar aqui no versículo 48. De João 12. Amém? Amém. Jesus está dizendo, né? Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, esse domingo de manhã na Tua presença, Senhor. Pai Santo, o profeta que o Senhor nos tem enviado a Deus, ele valorizava muito os cultos nos domingos de manhã, Senhor. A ponto dele chegar e falar para uma pessoa, por que você não estava na igreja no domingo de manhã? Obrigado, Senhor, por permanecer, ó Pai, conosco, por nos livrar, Pai, de cada perseguição que temos tido. Mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. O Senhor conhece cada um, ó Deus, cada sofrimento, cada tribulação que seus filhos estão passando.
O homem, ó Pai, ele não tem esse entendimento, ó Deus. Mas o Senhor conhece nossas fraquezas, porque o Senhor é forte, e o Senhor esteve num corpo de carne aqui na terra, passando por todo o sofrimento que o homem tem passado, Senhor. Então o Senhor entende cada aflição de seus filhos nesse momento, e peço que o Senhor visite cada um, ó Deus, dando livramento a cada um deles, através de sua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Jesus estava dizendo, aqui em João 12, 48, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Jesus estava dizendo aqui que ninguém podia pregar uma palavra diferente da que ele pregou. Porque ele está dizendo que a palavra que eu tenho pregado é essa que há de julgar. Então tem que ter um julgamento. E se Deus precisa julgar o mundo, Deus tem que ter um padrão por qual ele julgar o mundo. Não é o que a pessoa pensa, não é o que a igreja pensa. Muitas vezes, para a gente entender o que Deus tem para nós temos que jogar fora todo o nosso arrazoamento, todo o nosso pensamento. Tudo aquilo que está sendo maquinado em nossa mente tem que sair. Para que nós possamos entender o que Deus estava nos passando através de Jesus, através de seu Filho. Mas eu quero voltar nesse mesmo capítulo, eu quero voltar alguns versículos com vocês. Amém? Graças a Deus. Mesmo capítulo de João 12, né? No versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Versículo 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus, ver é o que? É entender, né? É isso? Então Jesus está dizendo aqui, ó, quem entende o que eu estou falando, quem entende as minhas palavras, entende aquele que me enviou. E no versículo 46, Jesus disse, olha, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas como não permanecer nas trevas? Aí você volta para entender melhor o que Jesus falou aqui no versículo anterior. Ele disse, quem vê a mim, quem entende o evangelho que eu estou pregando, entende o Pai. Quem vê a mim, quem entende as palavras que eu estou dizendo, ela entenderá o Pai. Então você veja bem. Então essas pessoas que entendem
o linguajar de Jesus. São para essas pessoas que Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. São 90% dos tabernáculos da mensagem, não precisa citar nome, mas tabernáculo A, B e C, 90, para não dizer 99%, eu vou dizer 90%. Porque Jesus está dizendo, aquele que entende, aquele que vê esse ministério, entende esse ministério, entenderá também o Pai. E para essas pessoas não existe trevas. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você crê que Jesus é seu próprio Pai? Ele não é o próprio Pai. Ele é a imagem do Pai, mas ele não é o próprio Pai. Então, o que eu estou dizendo para vocês, 90 e alguma coisa por cento da mensagem, essas palavras de Jesus estão se cumprindo na vida dela. Elas estão permanecendo em trevas, porque elas não entendem essa relação que Jesus tinha com seu Pai. Quer dizer, ainda tem com seu Pai, porque Jesus está vivo e intercedendo por cada um de vocês. Por não entender essa relação aqui, cada tabernáculo da mensagem, unicista, ou que não entende o que Jesus está falando, estão em trevas. E Deus precisa julgar o mundo. E Deus precisa julgar o mundo por quem? Por uma igreja? Então, se você entende o que eu estou falando, se você entende as palavras de Jesus, acho bom você se regozijar e se sentir bem nesse momento. Porque você não está em trevas. Amém. Já pensou de 99% das pessoas, você é o único que consegue enxergar? Ah, nós temos o quadro do profeta. Nós temos os lencinhos do profeta. Estão em trevas. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quando você entende essa relação aqui, você tem que entender o que Jesus veio fazer aqui. Parece uma contradição quando você entra no versículo 48, onde nós lemos. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras. Você observa que as palavras que Jesus está dizendo aqui, quem rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, as palavras não eram dele. Aqui estava um que veio para salvar o mundo, e ele trouxe as palavras do Pai. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é um código de defesa, o livro de Código de Defesa Penal que nós temos aqui. Defesa Penal Brasileira. Você sabe que muitas vezes as pessoas aprendem errado e não sabem que aprendeu errado. Quantas vezes você ligou a sua televisão para assistir um jornal, aí você ouve as pessoas dizendo, assaltaram o banco em tal lugar. Assaltaram o mercado na cidade tal. Mas assalto não existe. Você vê como que as pessoas aprendem errado? Jornalista aprende errado. Só existem duas leis no Código Penal Brasileiro. A lei do furto e o roubo. Não existe assalto. A palavra assalto
Você vai procurar o artigo, não existe. Mas as pessoas falam. Isso não está no Código Penal brasileiro. Então a Bíblia é o Código Penal de Deus para as pessoas. Você tem que estar de acordo com ela. Muitas vezes vai estar falando coisa que às vezes não está ali. As pessoas vão pegando um defeito no caminho. Sempre você tem que voltar para as Escrituras e ver se está daquele jeito. Então muitas vezes as pessoas elas afirmam coisas que Deus nunca falou, que Jesus nunca falou. Por isso que eu estou só dando um toque para você da nossa legislação, dos nossos códigos. E Jesus está dizendo, quem rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então você tem que permanecer com aquilo que Jesus pregou. O mensageiro, ele não trouxe uma mensagem nova. Ele trouxe aquilo que já foi pregado. Versículo 49. Ele diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus ele teve um mandamento de Deus sobre ele, uma ordem de Deus sobre ele. E no versículo 50 ele diz, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então se você continuar com esse mandamento de Deus, com essa ordem de Deus, você está incluso nessa vida eterna de Deus, incluído ali. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele falou de acordo com aquilo que Deus falou. Então, quando você... o único que podia repetir o que Deus falou, repetir o que Deus falou, foi Jesus. E nós repetimos o que Jesus falou, porque ele era a boca de Deus para o mundo. Amém? Amém. Então nós temos que aprender a ficar com o padrão de Deus, a palavra de Deus. É por isso que em João 3,16, ali fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você tem uma experiência com a palavra, a experiência não pode se tornar uma denominação. Eles podem denominar tudo, podem engarrafar tudo, menos a experiência que você tem. O irmão Brana tem dito que Deus precisa julgar esse mundo. Paulo diz, eu acho que é em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, se alguém tiver mais facilidade aí. 1 Coríntios capítulo 2. Quem encontrar primeiro, se quiser ler, por gentileza. Graças a Deus. Acho que é 1 Coríntios, irmão, capítulo 2. Acredito que sim. Graças a Deus. Se eu não me engano, é onde fala que os santos vão julgar o mundo.
É o capítulo, versículo 2. Eu acho que é capítulo 6, versículo 2. Porque nada me propôs saber, é isso? Não, é 1 Coríntios, capítulo 6. É o versículo 2. Posso ler? Pode. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Amém. Jesus disse, a palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar no último dia, não é isso? Então aqui onde Paulo está nos dizendo aqui, Paulo não está citando nada diferente de Jesus. Paulo está dizendo aqui, eu encontrei aqui também, ele disse, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Peraí, então onde está a palavra que Jesus estava dizendo? Jesus, o evangelho, a palavra que eu tenho pregado, há de julgar naquele último dia. Aqui agora Paulo está dizendo para você aonde está a palavra que Jesus tem pregado. Essa palavra está encarnada nos santos de Deus. Paulo está dizendo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então o mesmo evangelho que Jesus pregou, aqueles que estão se alimentando do mesmo evangelho, são esses que irão julgar o mundo. Às vezes as pessoas acham que vai julgar o mundo só naquele dia final. Não, se a palavra está em você, se a pessoa está ouvindo a palavra e ela não aceita, já tem quem o julgue. Jesus, a palavra que eu tenho pregado. E agora Paulo está dizendo que essa palavra está nos filhos de Deus. Amém. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas? O mundo tem que ser julgado por vocês. A palavra diz que até os anjos são julgados por vocês. Então, você tem que permanecer com a palavra que Jesus pregou. Então, quando você ouve o evangelho, da mesma maneira que foi ensinado através de Jesus lá atrás, essas palavras vão ser encarnadas em você. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. São pessoas batizadas com o Espírito Santo. Paulo separou, ele disse, os santos vão de fazer isso. Então essa palavra vai estar nos santos de Deus. A palavra de julgamento hoje tem que estar nos filhos de Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos entrar um pouquinho nas mensagens. Graças a Deus. Na mensagem do segundo selo, o irmão Brana nos disse que Deus precisa julgar esse mundo. Ele disse, veja, se Deus vai julgar o mundo, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem. Então, qual igreja? Qual igreja é essa? Veja só quantas igrejas temos. Temos 900 e tantas organizações diferentes. De simplesmente faz com que diferentes de igreja. Agora, uma ensina desta maneira e uma daquela maneira. Que confusão. Então, cada uma simplesmente faz o que quer. Prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem de julgar. Deus tem de ter algum padrão. E que padrão é esse? Ele disse, esse é sua palavra. Entende? Porque Jesus estava dizendo que tinha que permanecer com a palavra que ele pregou.
Tem passagem nas Escrituras que diz aqueles que não herdarão. Vocês já leram algumas passagens que falam assim, os sodomitas não herdarão. E vai. Onde há adultério não herdará. Se existe adultério na igreja, essa igreja está no padrão de Deus? Não está. Não é só o adultério, mas várias coisas. Quando nós falamos de adultério, não é somente um esposo traindo a esposa, ou a esposa traindo o esposo. Não é só isso. Você, quando pega um livro e você acrescenta uma palavrinha, você adulterou aquele livro. Se você passar um corretivo ali, você adulterou. De toda forma, você está deixando aquela palavra inválida. Então, quando fala de adultério, isso aí se ramifica para várias coisas. Então, Deus precisa julgar o mundo. Isso é pela palavra de Deus. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar naquele dia. Graças a Deus. Mensagem de conferência. Ele diz, Deus tem de julgar a igreja por meio de alguma coisa. Deus tem de julgar o mundo por algum padrão. Aí ele diz, vocês creem nisso? A congregação diz amém. Bem, se ele vai julgá-lo pela igreja, qual igreja? Se ele julgar pela igreja católica romana, a igreja católica grega está perdida, porque não existe só uma igreja católica. Se o julgar pela igreja grega, a igreja romana está perdida. Se o julgar pela metodista, a batista está perdida. Se julgar pela batista, os metodistas está perdido. E vice-versa. Se julgar pela unidade, a dualidade está perdida. Se julgar pela unidade, Jesus é seu próprio Pai, Jesus é isso. A dualidade está perdida. Qual que é a dualidade? Aquelas que creem que existem dois deuses. Se o julgar pela dualidade, a trindade está perdida. Se o julgar pela trindade, ambas estão perdidas. Aí está. O que é isto? O que é isto, irmãos? Falando sobre essas igrejas, ele diz, é um monte de bobagem dessas pessoas. Deus tem de ter algum padrão. Se eu tivesse de me unir a uma igreja, a qual deveria me unir? A qual igreja o irmão Brano vai se unir, ele está dizendo? Há só uma. E você não se une a essa igreja. Você nasce nela. Então você observa que quantas denominações existem. E cada uma afirma que está pregando a palavra. Isso daí o irmão Brano estava dizendo em 1963. De lá para cá, vocês imaginam o tanto de denominações que aumentaram. Denominações com foto de William Branham. É tudo denominação. Eu falo sem medo de errar. São todas denominações. Porque Jesus disse, o evangelho, a palavra que eu preguei. Eles não estão pregando o que Jesus pregou. Por mais que tenha a quadra do profeta, não estão pregando. Porque estariam todos reunidos num só lugar. E hoje, cada esquina tem uma igreja da mensagem. E Jesus diz que essas pessoas estão em trevas. Eu me sinto muito feliz por estar andando na luz.
por não estar em trevas. Quando você não está em trevas, você não vai permitir trevas ao seu lado. Você não vai dar oportunidade para quem está em trevas do seu lado. As pessoas estão enganadas. Há uma luz no fim do túnel. Tem uma frase que diz, cuidado, pode ser um trem que vem à sua direção. Pode ser a luz de um trem, do farol de um trem. Mas o cristão, ele está na luz a todo tempo. Olha o exemplo que o profeta deu aqui. Ele disse, estou na família Brana há 54 anos. Eu nunca me uni à família. Gente, ele nunca se uniu à família dele. Ele falando, eu estou há 50 anos na minha família, eu nunca me uni a ela. Às vezes você tem dó do seu irmão aqui, da tua irmã ali, e esquece as coisas de Deus, porque você está preso na família. O profeta está dizendo, eu nunca me uni a elas. Tem diferença de você amar seus irmãos, e você tem que saber, se tratando da palavra, aonde você está unido. Ele disse, eu nunca me uni à família. Não significa que ele chutava a família. Ele não está dizendo isso. Abraão não se uniu à família, por isso que ele saiu. Eu nasci Brana. Sou Brana porque meu pai é Brana. Simplesmente por isso. Agora, por isso você vai ficar ali, apoiando coisa errada que o teu irmão faz. Estou falando de carnal, não é nem irmão na igreja espiritual. Aí você vai ficar passando a mão na cabeça de um, na cabeça de outro. Cada filho que casa tem sua família. Aí você esquece da sua família e você vai cuidar da família do teu filho, da tua filha. A família do teu filho é responsabilidade dele. A família da tua filha é responsabilidade dela. Ou a sua família acabou, você ainda tem a tua. Às vezes a família está se afundando ali, e eu estou dando ordem para a família do lado, não pode. Ele só nasceu na família, aí o compromisso dele era com a palavra. Ele disse, eu sou cristão porque meu pai, falando de Deus, meu pai é Deus. Amém? É com base nisso que somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós nascemos do Espírito. E com o Espírito de meu Pai em mim, tenho os atributos de Deus em mim. E eles se mostram, os atributos que estavam de Deus que estavam em William Branham, ele estava dizendo aqui, ó. E eles se mostram como se mostraram em seu Filho, Jesus Cristo. Ele disse, aí está. Então, se os atributos da palavra de Deus estão em você, você vai andar como Cristo andou. Você vai falar o evangelho que ele falou. Mas o julgamento tem chegado. O William Branham está dizendo que Deus só pode julgar o mundo pela palavra dele. Não é por uma placa de igreja da mensagem, porque as igrejas denominacionais já não existem mais, espiritualmente falando. Você vai ouvir muito barulho aí. Mas Deus já deixou essas coisas ó, há muito tempo. Deus já deixou aqueles que creem que Jesus é seu próprio Pai, falando da mensagem. Quando a verdade foi apresentada e não quiseram, Deus já tem deixado essas pessoas há muito tempo. Por mais que seja igual. Gente, o evangelho que Jesus pregou, ele não permitia certas coisas. Quando a igreja estava fora de ordem, Jesus entrou com um chicote lá, ó, estavam comercializando coisas. Muitas vezes estamos mal acostumados na palavra de Deus. Mensagem ao julgamento. Irmão Branham disse, Deus tem que trazer julgamento sobre a terra.
E Deus tem de ter algo aqui, um padrão pelo qual julgar o mundo. Porque seria injusto em Deus julgar o mundo e o mundo não conhecendo um padrão pelo qual conduzir-se. Já pensou a pessoa julgar você e não te dar oportunidade de se defender? Deus tem dado oportunidade a cada um de nós. Cada dia que a pessoa levantou, ela tem a oportunidade de reconhecer as falhas dela e se acertar com Deus. O ímpio, ele não tem isso. Porque muitas vezes a palavra não tem chegado até aquela pessoa lá. Como que ela vai se acertar? Mas a palavra de Deus diz que todos ouvirão. Quantos creem que isso é verdade? Amém? Agora, se a igreja é o padrão, qual delas? Ele diz, a palavra. Deus disse que ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo. Entende? Porque ele disse, a palavra que eu preguei, que eu tenho pregado, essa há de julgar o mundo. Aí o profeta está levando você de volta para as palavras que Jesus falou. Ele disse, Deus tem que julgar o mundo por Jesus Cristo. Agora, se você não sabe quem é Jesus Cristo, como que você vai ser absolvido? Se eu digo que Jesus é o próprio Pai, como que eu vou ser absolvido? Não tem como eu ser absolvido, porque Jesus mesmo já disse que seria impossível. Ele diz, porque essas pessoas que não receberam a palavra estão em trevas. Não foi isso que nós vemos? Gente, é difícil ter que afirmar isso para vocês, mas toda a mensagem, quase toda a mensagem que foi pregada, por um entendimento errado das pessoas, estão todos em trevas. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério que tem que levar a pessoa em desespero. Você tem que se perguntar, a igreja com mais de 400 membros, mais de 400 famílias. Se é mais de 400 famílias, tem mais de 400 membros. Estão em trevas. E Deus tem dado a oportunidade para você, onde você está sentado em meia dúzia de pessoas, enxergar a luz de Deus para o tempo que você está vivendo. Então, se a igreja é o padrão, qual delas é? Ele disse a palavra. Deus disse que ele julgaria o mundo por Jesus Cristo. Ele é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo é palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Você só precisa entender duas coisinhas aqui, ó, onde nós estamos lendo aqui, ó. Quando você pega em João 1, né? Onde está dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você só precisa entender isso aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Só isso. Quando você vê essas muitas coisinhas colocadas, isso daí vai te confundir muito. Então você pega as duas últimas. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Deus se fez carne. Deus habitou na carne. Deus precisou julgar o mundo. Entende porque Jesus disse assim, ó, quem não crê em mim, eu não julgo. Jesus não disse isso? Porque ele veio para morrer por você. Eu não julgo. O que vai julgar você é o que está saindo da minha boca. Ele está dizendo que o que está saindo da minha boca é Deus. O que é a palavra? Ele disse, é espírito.
A palavra é vida. E a palavra que está saindo da minha boca para ir até vocês. A palavra é o evangelho. É por isso que Jesus viveu 33 anos e começou a pregar a partir dos 30. Porque quem prega é Deus. Deus não estava nele para pregar ainda. Quando Deus desceu em Jesus, que o evangelho começou a ser anunciado, aí a vida estava saindo da boca de Jesus. O Espírito estava saindo da boca de Jesus. Minhas palavras são Espírito e vida. E hoje você é batizado com o Espírito. O batismo do Espírito Santo, o profeta diz o que é o batismo do Espírito Santo. Que certeza que você tem que é batizado com o Espírito Santo? Alguém sabe? Qual é a certeza que você tem? O profeta diz, quando você crê em toda a palavra. Porque o que saiu da boca de Jesus foi o Espírito Santo, foi a palavra. Foi o resgate que estava saindo da boca de Jesus. Então aquilo que Jesus pregou toda a palavra de Deus. Quando essa mesma palavra veio a Paulo, Paulo diz, eu preguei todo o conselho de Deus para vocês. Preguei toda a palavra de Deus. E o profeta finaliza dizendo que o batismo do Espírito Santo é você crer em toda a palavra de Deus. Amém. Cada vez que é falado alguma coisa, você diz um amém. Às vezes é pregado algo na igreja e você não escuta um amém. Olha o que o mensageiro nos diz sobre o amém. Então, se ele tem que julgar o mundo através de algum padrão, ora, ele tem vigiado isto. Então, está simplesmente da maneira que isso deve ser. Então, simplesmente, creio nisto assim. Apenas leio isto e digo, sim, Senhor, eu creio que quando cremos em Deus, todas as vezes que Deus diz qualquer coisa, nós confirmamos isso com um amém. Porque é a palavra de Deus. Isto é correto. Seja o que for que Deus disser. Ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, alguém poderia dizer, bem, irmão Brando disse, alguém poderia dizer bem da maneira que eu. Amém. Se ele disse, arrependei-vos e sejam batizados e recebam o Espírito Santo, amém. Vem? Ele diz, o justo viverá pela fé, amém. Ele diz, você tem que pontuar a palavra de Deus como amém. Quando você diz amém, você está dizendo, eu creio nisso. Eu creio nisso. A palavra amém é uma palavra universal. Você pode não entender a língua da pessoa, mas quando ela falar um amém, você entende. Ele diz, eu voltarei novamente. Amém. Seja o que for que ele disser, o Espírito Santo dentro de nós simplesmente confirma com um amém. Então não importa o que esteja sendo dito, mas quando é Deus e você sabe que é a palavra de Deus, quando você diz amém, você está dizendo eu creio nisso. Você está se alimentando daquilo. Amém? Amém. Graças a Deus. A gente vai encerrar com o versículo que a gente começou. João 12. João 12, 47 aqui.
Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus não vai te julgar por você não crer nele. Amém. Ele não vai te julgar por você não crer nele. O julgamento vai vir, aqui no versículo 48, dizendo para você, ó. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Jesus disse, não sou eu que vou julgar vocês. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Você sabe que essa palavra que Jesus falou, essa palavra está enraizada em cada um de vocês. Amém. Porque você está falando a mesma coisa que ele falou. Quando ele disse, o filho não pode fazer nada, você sabe que ele tinha um cabeça sobre ele. Quando eu conversei com determinada pessoa, há pouco tempo atrás, sobre a mentalidade unicista, ele disse, eu vejo dessa forma. Ele diz, quando eu estava na denominação, quando falaram do profeta, eu já saí da denominação porque eu criei naquilo. Eu falei, se você saiu da denominação para a mensagem, eu falei assim, então saia mais um pouco. Tinha testemunha comigo. Eu falei, saia mais um pouco. Para você entender um pouquinho mais. É que as pessoas, elas ouviram aquilo foi o suficiente. Ah, já não estou mais nas denominação. Mas ela não está falando o que Jesus falou. Jesus está dizendo que a palavra que ele pregou irá julgar essas pessoas. Então, a obrigação de quem prega é trazer a mesma coisa que Jesus pregou, para que você possa se alimentar daquilo, para você andar como Jesus andou. Jesus disse, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Ele disse, eu não trouxe evangelho nenhum para vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu não trouxe evangelho algum meu para vocês. Eu não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou. Existe uma diferença do ser enviado e enviar. Mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele falou somente o que o Pai ordenou. E tudo isso que Jesus falou ficou registrado. Está registrado. Ou as pessoas aceitam ou elas rejeitam. Mas uma certeza você tem que ter. Essas palavras hão de julgar. Aí você está falando, naquele dia do arrebatamento. Não, isso é já. Isso é já, porque essa palavra já está encarnada nos filhos de Deus. Então, quando você está falando a mensagem da maneira que ela é, e a pessoa não aceita porque a igreja dela prega um evangelho diferente, uma mensagem diferente, é porque essas pessoas estão em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quando você crê em Jesus, que ele diz assim, ó, eu não posso fazer nada. Aí você diz, realmente ele não pode. O filho é menor do que o pai. Você diz, realmente ele é. Aí você já não está em trevas. A luz tem brilhado na sua vida espiritual. É por isso que essas palavras aqui é para você e não para os outros. Que ele diz assim, ó, e quem vê a mim, quem entende o evangelho que eu estou pregando, entende o Pai. E quem não entende o evangelho que eu estou pregando, também não vai entender o Pai. William Branham era um mistério para muitos seguidores da mensagem, da mesma forma que Jesus era um mistério para os apóstolos. Vezes era Jesus que falava, algumas vezes era Deus que falava. Algumas vezes era o William Branham que falava, algumas vezes era Deus que falava. É por isso que quando o William Branham falava assim, ó, Jesus Cristo é Deus. Aí, como eles estão em trevas, eles falam, realmente Jesus Cristo é Deus. Mas você sabe que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo ele era Deus porque Deus estava nele.
Jesus Cristo não curava. É por isso que era Deus que era curador em Cristo, era Deus que é salvador em Cristo, Deus que é libertador em Cristo. Jesus não era filho desobediente. Jesus esperava em Deus. E muitas vezes nós não esperamos. Jesus esperava. Muitas vezes você quer resolver o problema de pessoas que não tem nada a ver com você. Lembra que a gente sempre falou, você só pode jogar um colete salva-vidas para alguém se você estiver fora da água. A pessoa está naquele rio se afogando, se você está do lado de fora, você consegue pegar um galho, um pedaço de pau e puxar aquela pessoa, porque você está fora do problema. Você só pode pintar uma paisagem se você estiver fora dela, para você ter uma visão do que é aquilo. Deus tirou você do sistema religioso, para você ter uma visão espiritual, para saber o que é aquilo. Nós estamos em outra era, nós estamos em outro tempo. Nós estamos nos alimentando daquilo que Jesus falou. Amém? Deus abençoe vocês, Deus os guarde, que Deus abençoe os irmãos conectados conosco através da rádio, que Deus dê um domingo abençoado a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está encerrado. Graças a Deus. Amém, irmãos? 430. Graças a Deus. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, pelo seu poder, pelo seu amor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou
Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, pelo seu poder, pelo seu amor, para o seu louvor. Amém? Amém. Graças a Deus. O irmão Zé Mário faz a oração final. Para encerrar o culto. Amém, irmão? Vamos orar? Amém. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por que nós acabamos de ouvir, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai. Fortalecer os nossos corações, a nossa mente, Pai. Sabemos que Deus tem homem sempre para trazer a palavra, Pai. Que nós possamos servir esse Deus cada vez mais. Abençoa cada um, Pai, o nosso retorno, Senhor. Guarda, livre de todo mal, Pai. O mesmo Deus que trouxe nós é o mesmo Deus que leva de volta, Pai. Continua abençoando nossos irmãos. Todos nós que se encontramos aqui, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.